Há salvação no nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Que momento especial. Que tremendo a gente poder desfrutar da presença de Deus junto com os irmãos. Amém? Glória a Deus. Amém. É gostoso falar da salvação de Jesus, falar do sangue de Jesus, falar da obra de Jesus na cruz do Calvário. É interessante porque hoje em dia a gente parece que não se fala mais da salvação de Jesus, nem da obra de Jesus. As pessoas não sentem que precisam ter suas vidas transformadas, né? Elas só mudam de religião, mas Deus não quer mudar a gente de religião. Deus quer mudar a gente, né, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, né? A gente recebe uma roupagem de crente, um vocabulário de crente, mas um coração não é de crente, né? E Deus não vai vir buscar a aparência, vai vir buscar os filhos dele. Amém, glória a Deus. Vamos continuar a nossa jornada sobre a igreja desses dias. Nós estamos falando aqui em Filipenses, daí eu quero voltar com vocês um pouco agora em Filipenses, sobre o que Deus quer fazer conosco. E é muita coisa para a gente falar, né? Eu acho que a gente fica, não pode perder o foco, né? Mas eu só quero dizer que Filipenses é uma das cartas que chama de cartas da prisão, né? Quando Paulo é preso em Roma, foram 2 prisões em Roma, a primeira durou 2 anos mais ou menos, e Paulo agora, nessa primeira prisão, era uma prisão domiciliar, e ele está preso em Roma, então ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Então Paulo escreve da prisão, e o nosso texto aqui base é Filipenses. Nós vamos falar hoje de 1 até mais ou menos o 13, mas primeiro eu quero ir para Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 16, como é que tudo começou, como é que a igreja de Filipos começou, como é que os filipenses eles ouviram a palavra de Deus, como é que isso começou, né? Eu já falei que Filipos era uma colônia romana, então era uma espécie de mini Roma. Filipos, era interessante, as leis que se aplicavam em Roma aplicavam em Filipos, e aí eles tinham uma boa situação. E eu lendo mais um pouco sobre Filipenses, sobre a cidade, fala que lá havia uma das escolas mais avançadas de medicina, estava lá na cidade de Filipos, mini teatro, mini fórum. Então assim, era uma cidade extremamente próspera, minas de ouro, e os cidadãos lá tinham isenção de impostos, era um paraíso, né, esse lugar. Mas não tinha sinagoga lá em Filipos, porque era uma cidade assim, com poucos judeus, e é uma cidade que não tinha assim, uma tradição judaica, era extremamente romana, mas muito mais parecida com a cultura grega, né? Porque ela foi fundada por pai de Alexandre o Grande, né? O Macedônio. Então, era chamada de Macedônia, depois que ela é batizada como Filipos. Tá? E aí, como é que começa? Está lá em Atos 16, quando Paulo chega, vamos ler comigo Atos 16, versículo, vamos ler do 6 até o 10. Então Paulo fala assim, aqui Lucas fala, né, que Lucas está escrevendo o Atos dos Apóstolos. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. A primeira coisa que eu quero interessante, gente, como é que o Espírito Santo impede Paulo de pregar a palavra?
Como é que o Espírito é Santo, e aí ele fala, o Espírito de Jesus impede Paulo em direção à Ásia. Então, Deus começa a dar sinais para Paulo que Deus quer mudar um pouco, reorientar um pouco a Paulo. A gente brinca com o negócio, a gente tinha um GPS no carro, porque a gente errava o caminho. As meninas apelidaram o nosso GPS de bocuda, não é, Gabi, que chamava as meninas? Mas a culpa não era da bocuda, a culpa era minha, que sempre errava o caminho. Então, toda hora a bocuda falava reorientando, não era isso? Como é que era? Recalculando. Então as meninas achavam que o problema estava com o GPS, mas não estava com o problema estava comigo, que estava dirigindo, indo para o caminho errado. Então, às vezes eu sabia que era um caminho e para o outro, e ela fazia recalculando. É interessante como Deus, Ele, pelo seu Espírito, dirige a igreja, e você é a igreja, nós somos a igreja. Quem é a igreja de Deus tem que ser dirigido pelo Espírito de Deus. A igreja de Deus é dirigida pela mão de Deus. Você e eu não podemos fazer aquilo que a gente acha que tem que fazer, mas nossa oração é, Senhor, nos dirija. Senhor, o que devemos fazer, como devemos fazer, aonde devemos ir, o que temos que realizar. Então, o Espírito Santo para nós é esse GPS. Ele vai falar recalculando muitas vezes, né? Às vezes quer livrar a gente do trânsito, quer livrar a gente de um engarrafamento, quer livrar a gente de alguma coisa, de um acidente. Então, mas nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo e dar o controle. Não adiantava eu ter o GPS no carro se eu continuava mantendo o controle e fazendo errado do jeito que eu queria. O tempo inteiro, ele estava lá, recalculando. Eu acho que se eu fosse GPS, eu falava, dá licença. Tchum, desligava, me autodesligava. Né? Mas o Espírito Santo não é assim. Ele continua falando conosco, dirigindo. Eu acho impressionante isso. O que Deus quer fazer conosco. O que Deus quer trabalhar conosco de maneira sobrenatural. Então nós precisamos estar abertos para isso. E outra coisa que eu acho interessante. Paulo e os seus companheiros. Fala comigo, Paulo e seus companheiros. Fala evangelho. Evangelização. Não se faz sozinho. Evangelho se faz em comunidade. Evangelização se faz em comunidade. Nós precisamos entender que Deus nos une com um propósito específico de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo uma situação de muito desafio nosso em casa, de saúde, né, Lúcia? Vivendo com a minha mãe, com 84 anos, faz de 85, e lutando contra uma demência, lutando contra um Alzheimer e tudo. E de muitas coisas que ela está perdendo, que ela está esquecendo, mas ela não esquece de uma coisa, que precisa evangelizar. Então, um dia que ela está com um problema, nervosa ou em crise, eu falo para ela, mãe, vamos comprar uns folhetos, você me ajuda a distribuir? Ajudo, mãe. Então nós vamos distribuir, vamos falar de Jesus, nós vamos distribuir. Vamos, mãe. Eu acho que o Evangelho não se faz sozinho. O Evangelho não é feito para você viver sozinho na sua casa. O Evangelho não é feito para você viver sozinho. Eu acho que uma vez ou outra, ok, você está assistindo pelo YouTube, muito obrigado pela sua audiência aí, continue assistindo, né? Multiplique aí. Mas isso não é o normal, isso não é o novo normal. O Evangelho se faz de comunicação, de entregar, de sentar-se à mesa, de repartir o pão, de dar, de receber, de pedir perdão e de ser perdoado. Então, quando Paulo, o grande apóstolo Paulo, é o homem que ressuscitou mortos, que foi arrebatado até a presença de Deus, esse homem de Deus, diz que eles e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito de Deus de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia,
tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Gente, mas que coisa impressionante. Que sensibilidade ao Espírito Santo. Eu não sei, será que você pode me dizer alguma coisa que o Espírito Santo te impediu de fazer? Será que eu e você nós temos dado ouvidos ao Espírito Santo? Será que a gente está pronto para obedecer esse Espírito, o Espírito de Jesus, para nos guiar, nos dirigir? Então fala, e então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava. Vamos lá. Passe à Macedônia e ajude-nos. Ele estava orando, tem uma visão, um homem aparece para ele. Passe à Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo o que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. É interessante isso porque quando Deus falou com eles, quando Paulo entende isso, Paulo fala que eles não ficaram esperando, vamos esperar amanhecer. Está muito frio, vamos esperar esquentar. Está muito quente, vamos esperar o inverno. Então, quando Deus falou com eles, Paulo fez imediatamente, juntamos tudo e nos preparamos para ir à Macedônia. Eu fico pensando, primeiro, às vezes nós não estamos ouvindo o Espírito Santo. Fala para o seu irmão, que triste. Uma vida independente. A Bíblia fala que aquele que tem o Espírito de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, e quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Você pode falar comigo, pastor, eu nem sabia que tinha um Espírito, nem que ele era santo, nem que ele falava conosco. Ok? Pode ser. Mas existe o Espírito Santo. A palavra está aí mostrando para você e para mim. Mas às vezes até que ponto nós estamos ouvindo a voz de Deus. Eu não sei você, às vezes você quer fazer uma coisa, e se você entregou sua vida para Jesus, se você fala que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, você entregou a vida para Jesus, você começa a falar, será que isso que eu estou fazendo é certo? Será que eu devo fazer isso? E você vai começar a procurar ouvir a voz de Deus, e às vezes o GPS vai falar no meio do caminho, recalculando, olha, não é por aí, não é assim, não é assim. Então, e depois que você ouve, quanto tempo você demora para responder? Quanto tempo você demora para corresponder? Sabe que eu acho que tem um timing, aquela coisa certa. Se você erra aquele tempo, eu não sei se Deus vai te dar outra oportunidade. Quanto tempo você vai precisar ouvir? Mas, para fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Eu, depois de 34 anos trabalhando na aviação, no aeroporto, quantas vezes eu ensaiei, Deus falou comigo que eu tinha que parar de trabalhar? Muitas vezes, os irmãos me davam uma palavra, uma profecia, uma visão, Deus falava comigo, eu me sentia incomodado, ia no encontro, alguém falava comigo, alguém que não me conhecia, e chegou o ano passado, Deus falou comigo, eu falei, Deus, este ano eu vou fazer o que você está me pedindo, e eu chorando, falando com Deus, aquela presença de Deus, eu falei, glória a Deus, Senhor, esse ano eu vou fazer isso, tal. Uma voz suave falou comigo, suave. Você sempre diz isso. A única coisa que eu ouvi naquele dia. Depois do encontro, cheguei em casa, como é que foi o encontro? Como é que foi o encontro? Deus falou com você? Eu falei, Deus falou comigo. O que ele falou com você? Deus falou comigo. Que se eu não parar, Ele me para. E eu não quero esperar que Deus me pare. Se Paulo tivesse seguido à frente, sem a bênção de Deus, onde é que ele estaria, talvez? O que era a Macedônia? O que era Filipos? Era a entrada para a Europa. Era a entrada
para o mundo gentil. A igreja dos Filipenses foi a primeira igreja plantada entre os gentios. Era a primícia entre os gentios. Paulo ouve Deus falando com ele. E Deus dirige a Paulo de maneira tão sobrenatural. E ele muda toda seu plano e a sua trajetória, até chegar à cidade onde ele tinha chegado. Gente, ninguém nunca não fala quem foi esse homem que apareceu para ele. Não sabemos o nome dele. Nem, quando esse homem aparece para ele, ele está orando, ele vê esse homem, eu falo, passe a Macedônia e ajuda-nos. Não era um anjo falando com ele, que o anjo não precisa pedir ajuda de Paulo na Macedônia. Era um homem, alguém que estava orando, alguém se converteu, clamando, alguém ouviu o evangelho, e estava orando na Macedônia. Deus, envia socorro para nós, Deus, alcance-nos, Deus, Senhor, Deus, o seu Deus, e tal, e tal. Eu acho, a pastora Débora fala o seguinte, que a fé nos põe em lugares que nós jamais imaginamos. A oração nos põe em lugares que nós jamais poderíamos estar, se não fosse pela oração. Se você quiser ir para a África, ore agora, você vai estar lá orando diante de Deus. Se quiser ir para a Alemanha, ore agora, você vai estar orando, onde quer que nós orarmos, nós estaremos lá. Eu acho bem impressionante isso, como Paulo vê esse homem, que a gente nunca sabe quem é. E Deus alcança essa cidade, chega nesse lugar. Eu fico pensando na história de Esther, quando Esther ela foi escolhida para ser rainha, e Mardoqueu sabe que o povo vai ser destruído, o povo judeu vai ser derrotado, vai ser morto. Tem um plano para destruir o povo de Deus. Tem um plano para destruir o povo de Deus. Eu não sei porque a gente fica muito assustado quando o diabo quer destruir a gente. Ele vem tentando isso desde o começo. Fala comigo, é papel dele. Não tem nada de novo. O diabo não é criativo, gente. Deus é criativo. O diabo não cria nada. Eu não sei você, quem já pecou aqui, levanta a mão. Pelo menos, glória a Deus, alguns pecaram, outros não. Né? E quem pecou de novo, a mesma coisa? Não, mas dessa vez foi diferente. O diabo fez nada, ele fez igual. Ele não tem imaginação, ele não é criador, ele não é criativo. Deus é criativo. Amém? Então, queriam destruir o povo de Deus naquela época. Eu vou dizer, não é novidade, querem destruir você. Mas vou dizer uma coisa para você, ninguém pode derrubar aquele que Deus levantou. Ninguém! Nada derruba, nada, ninguém. O diabo pode fazer um plano para te derrubar, mas Deus vai te levantar, porque é Ele que determina, é Ele que derruba, é Ele que levanta. Então, o Mardoqueu fala para Esther assim, em Esther 4:14, fala assim, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte. Amém? Ele cria que Deus era o Deus que mandava socorro ou livramento. Ele não tinha dúvida que Deus ia levantar o socorro e o livramento. Ele tinha certeza que Deus ia levantar. Pode ser para você, Esther, ou não, mas o socorro virá, o livramento virá. Eu acho interessante quando esse homem está orando lá na Macedônia. Senhor, envia-nos socorro, envia-nos ajuda. E Deus está fazendo com que Paulo enxergue e veja. E Deus manda o melhor socorro, o top, o creme de la creme, o máximo, o melhor que Deus tinha, que era Paulo. Eu vou te falar uma coisa para você. Se nós orarmos de todo o coração, Deus não vai mandar o que estava lá sobrando, vai mandar o melhor para suprir. Deus, quando quis salvar a humanidade, não mandou o anjo que ele tinha, o melhor, mandou o seu próprio filho, que era tudo que ele tinha. Então, eu creio que Deus, ele é capaz. A igreja dos Filipenses, ela surge do clamor e da intercessão de um homem que está orando, pedindo socorro diante de Deus. A minha pergunta para você, e a pergunta para mim mesmo que eu faço, o quanto eu tenho orado? Bom, já não discuto o GPS, que é o Espírito Santo.
Então, provavelmente eu devorar muito pouco. Nós precisamos orar. E Deus vai mandar o seu socorro. Deus vai mandar o seu livramento. Deus vai mandar. Me lembro dos jovens na fornalha de fogo. Não adoraram a estátua do rei. Eles foram jogados na fornalha. Estava tão quente que os soldados que jogaram ele na fornalha morreram queimados. Pense comigo, lá, ele fala o seguinte: se nós formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos. Nós não temos dúvida que o nosso Deus pode fazer qualquer coisa. Não temos dúvida nenhuma que Deus pode entrar com um livramento sobrenatural e nos tirar daquela fornalha. Não temos dúvida que o que estamos fazendo está de acordo com a palavra de Deus. Não temos dúvida que nosso Deus pode nos liberar vivos de lá. Mas o que eles falam adiante? E Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos a outros deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Então ele fala, Deus pode nos livrar a qualquer momento, mas se Deus não nos livrarmos, é porque Deus tem um plano maior e melhor, e nós vamos morrer queimados, crendo que Deus é todo poderoso. A gente tem medo da prova. A gente tem medo de sofrer. Sim ou não? A gente tem medo de sofrer. Eu tenho medo de sofrer, lógico que ninguém. Eu quero sofrer. Quem que? O Fábio cantou algum canto que hoje eu quero sofrer. Não, né, Fábio? Todo mundo quer livramento. É mentira você falar que você quer sofrer. Mas nós entendermos, quando as lutas chegarem, Deus tem um propósito nessa luta. Não é de nos derrotar, é de fazer os seus milagres aparecerem. É de fazer o seu nome ser glorificado. Então nós vamos confiar que se Deus não trouxer o livramento que Ele vai trazer naquela hora, o nome dEle será glorificado. E é para isso que eu estou aqui. Eu fico pensando nesse homem. Lá. E Paulo, depois vai experimentar isso. Quando Paulo chega lá em Filipos, em primeiro lugar ele fica procurando um lugar de oração, porque não tem a sinagoga. Ele diz na sinagoga, chega, tem um lugar onde umas irmãs estão orando, umas mulheres estão orando, chama um lugar de oração, né? Estava lá Lídia, que era vendedora de púrpura, empresária, ela tinha dinheiro, a igreja começa na casa dela, ela bancou a igreja, ela tinha recursos para bancar a igreja. Fala comigo, privilégio com responsabilidade. Se Deus me der recursos, é porque Ele quer que eu empregue o recurso com sabedoria e com direção de Deus no reino dEle. Amém? E é interessante, quando ela fala isso, ele chega lá, ela começa a orar, ela diz que ela era prosélita, então ela não era judia, ela foi convertida ao judaísmo, então ela lia os textos e as escrituras, Deus falava com ela, então quando Paulo fala a mensagem do evangelho, da graça de Deus, o coração dela se abre, ela se converte. Aí tem outro episódio, uma menina escrava, que tinha um espírito de adivinhação, ela está adivinhando, fazendo dinheiro para os seus donos. Paulo encontra com ela, expulsa o demônio dela. Não, se ela se converteu, a Bíblia não diz isso, provavelmente sim. Por causa disso, Paulo vai preso, sim ou não? Lá na prisão. E à meia-noite eles estão lá chorando, isso? Não, estão cantando, celebrando. Está todo machucado, cortado, ensanguentado, que foram chicoteados, foram torturados. E aí estão cantando e Deus vem com o anjo e arrebenta as cadeias, arrebenta a estrutura da prisão e Paulo é solto. E o carcereiro tenta se matar. E agora, vou me matar porque todo mundo fugiu. Paulo fala, não, estamos aqui. Porque era escuro, era masmorra, era lá no fundo que ele estava. E esse homem se converte. É interessante, o evangelho é evangelho para todo mundo. Fala comigo, para ricos, para escravos, para funcionário público. É para todo mundo. O evangelho é para todo mundo. O evangelho iguala a todo mundo.
não é? Hoje a gente vê nas igrejas uma divisão, não é isso? No Evangelho, ao invés de separar, o Evangelho une. Então é interessante que Deus está no controle da situação, no controle da vida de Paulo, no controle de todas as coisas. E por causa disso Paulo é preso, né? E quando Paulo é preso, Paulo depois invoca o seu direito de romano, de cidadão, é mandado para Roma. E chega lá, Paulo fala o seguinte, eu quero ler com vocês Filipenses 1:12. Paulo fala, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem na realidade contribuído para o progresso do Evangelho. Fala comigo, Deus está no controle de tudo. E o interesse de Deus é o progresso do Evangelho. Anúncio da palavra de Deus e da boa nova. Amém? Amém? Não é sermos felizes aqui na terra, porque o nosso lar não é aqui. Nós vamos experimentar, pela graça de Deus, uma vida boa. É o que nós estamos orando por isso. E a Bíblia diz que é isso. Mas o nosso coração não está nas coisas aqui. Nosso coração está no novo céu e a nova terra que Deus vai preparar para cada um de nós. Por que Paulo fala isso? Porque quando Paulo é preso, nessa primeira prisão, Paulo fica numa prisão domiciliar. E Paulo é guardado pela guarda pretoriana. E quando Paulo escreve a carta, ele fala, todos os da casa de César, eles te mandam saudações. Paulo, a guarda pretoriana eram 16 mil soldados. Fala comigo, 16 mil soldados. Paulo era vigiado 24 horas por dia, 3 turnos de 8 horas. Todos os guardas, durante 2 anos, durante 24 horas, os guardas vigiaram Paulo. Paulo testemunhou 2 anos, durante 24 horas, para cada um dessa guarda pretoriana. Muita gente foi salva, dos soldados, do exército, da casa de César, os empregados, as empregadas. Durante 2 anos, Paulo pregou o Evangelho com liberdade. Ele fala, tudo que me aconteceu não foi para prejudicar, não foi para destruir, mas foi para a propagação do Evangelho. Depois eu vou falar isso, essa igreja se torna a igreja mais próxima de Paulo na vida dele. Mais querida de Paulo. Eu não sei você, mas às vezes Deus vai levantar homens e mulheres para a gente adotar. Servos de Deus para a gente adotar. Essa igreja adotou Paulo. Paulo fala, vocês me ajudaram demais. Vocês durante muitas vezes vocês me ajudaram. E essa igreja ajudou Paulo pelo menos em 3 vezes. Quando Paulo estava em Tessalônica, mandaram sustento 2 vezes. Quando Paulo estava em Corinto, mandaram dinheiro. Quando Paulo estava em Jerusalém, na terceira viagem missionária, eles mandaram dinheiro para ajudar os pobres. Quando Paulo esteve preso em Roma, ele mandou dinheiro. Essa carta é resultado de um agradecimento, que além de mandar o dinheiro para Paulo, mandou Epafrodito, que ajudou Paulo dentro da prisão domiciliar dele. É uma coisa interessante. A igreja de Filipos também é uma igreja missionária. Eu fico tão, contente de a gente ser uma igreja que tem olhado para fora dessa casa. Anos nós investimos em Cuba. Estamos investindo agora em Espanha, porque nós adotamos um missionário. Anos investindo na África. Anos investindo no Nordeste. E eu vou falar uma coisa para vocês. A missão se faz de 3 maneiras. Fala comigo, com o joelho. Orando. Esse homem da Macedônia, não sei se ele era rico, mas ele estava de joelho, ele estava orando. E Deus trouxe recursos para a igreja. Amém? Fala, missão faz com os pés. Indo. Nem todo mundo irá, nem todo mundo vai para o campo, mas todo mundo vai ajoelhar. Missões faz com as mãos, pondo no bolso. E sustentando. Missionário. Fala comigo, 3 jeitos de fazer missão. Com os joelhos, com os pés e com as mãos. Que Deus nos ajude. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos.
Se você esquecer tudo que eu falei aqui hoje, talvez você vai esquecer muita coisa. Mas que você não esqueça que o Espírito de Jesus quer guiar você. Mas ele é suave como uma pomba, como um pássaro. Ele não é violento. Você precisa ouvi-lo. Na carta de Apocalipse fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando às igrejas. Então que nós nessa manhã possamos sair daqui com o coração aberto para ouvir. Amém? Eu não sei vocês, nós já entramos no mês de setembro, está quase acabando o ano, mas quando eu olho para frente, parece-me, e eu quero falar, eu quero dizer que eu estou falando profeticamente isso. Tudo que vai acontecer de setembro até dezembro vai ser muito mais e muito maior do que aconteceu de janeiro até agosto. Deus vai fazer. Amém? Deus vai fazer. Tudo que você não viveu, ou tudo que você viveu, não será comparado com o que Deus fará. Mas, pastor, como é que você pode garantir isso? Eu posso garantir na Bíblia, que fala: entrega o seu caminho ao Senhor, confia, e o mais Ele fará. Se você não entrega, não confia, Ele não vai fazer. Mas você tem que entregar, Ele vai fazer. Amém? Põe a mão no seu coração, vamos orar. Senhor, nos ajude nessa manhã a sermos sensíveis à voz do Seu Espírito Santo. Nos guia enquanto nós lemos a Bíblia. Nos chama enquanto nós estivermos orando. Dá-nos peso por pessoas que estão em necessidade. Que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito e não pela nossa própria vontade. Não manobrados por pessoas ou por situações. Que a gente consiga desenvolver uma vida de oração e de relacionamento contigo e de testemunho do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém? Fala comigo: Senhor, abençoa-me muito. Alargue as fronteiras do meu território. Estenda sobre mim a sua mão. Livra-me de todo mal. Que o Senhor me abençoe e me guarde. Levante sobre mim o seu rosto. Faça resplandecer sobre mim a luz da sua face. Que o Senhor me dê a sua paz. Com essas palavras, eu ponho a bênção de Deus sobre a minha vida, minha casa, minha família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, essa cidade e, acima de tudo, nós pomos a bênção de Deus sobre essa grande nação que é o Brasil. Amém? Glória a Deus. Olá, fique atento aos avisos da nossa comunidade. Anote agora a nossa programação do mês de setembro. No dia 13, sábado, Dipper, às 19 horas. No dia 26, sexta-feira, teremos vigília a partir das 23 horas. Guarde essa data. E atenção, homens, por causa da conferência de homens que acontecerá em Londrina, não teremos nossa reunião de homens no dia 19. Fique atento às nossas mídias sociais para estar por dentro de toda a nossa programação. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe.